Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Luan, eu faço parte da primeira igreja presbiteriana de Viçosa e desde já agradeço ao convite de trazermos uma reflexão, trazermos a palavra de Deus aqui no nosso primeiro dia do nosso encontro. Temos orado por isso, temos orado para que Deus edifique a sua igreja, edifique os irmãos de diferentes denominações com a sua palavra, que a gente possa ser mesmo preparado ao longo dessa semana. Confesso que é uma responsabilidade para mim, né? Dar o pontapé inicial, mas a gente tem orado por isso e crê mesmo que Deus pode usar, tem usado, né? Esse grupo e essa oportunidade para sermos edificados mesmo por sua palavra. Sem mais delongas, eu queria dividir esse momento nosso em duas partes. Uma primeira parte para a gente falar sobre o panorama geral da carta que a gente vai trabalhar e uma segunda parte que a gente possa pensar em aplicações, possa pensar em pontos que a gente observa no texto bíblico e também aplicar essa palavra à nossa vida. Mas primeiro de tudo, antes de tudo, eu queria que você fizesse um exercício aí imaginativo, que você usasse a sua imaginação. Talvez hoje a nossa imaginação está sendo pouco exigida, né, com tanta coisa já mastigada que nos é entregue nas diferentes formas, aí, plataformas, mas eu queria que você fizesse esse exercício de trabalhar a sua imaginação. Imagine que você recebesse uma carta de um homem que viveu com Jesus, um homem que caminhou com Jesus, um homem que nós conhecemos e que é tratado nas narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam a respeito desse homem, né? Mostram como ele, esse que foi um dos principais aí, líderes da igreja primitiva. Nós conhecemos esse homem corajoso, de personalidade forte e que teve um episódio muito triste com Jesus, de negação de Jesus, né? É certo que quando ele estava com Cristo, ele disse: todos podem te abandonar, menos eu. Eu não, eu vou ficar com você até o fim. Todos podem correr, mas eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Mas é certo que depois que o galo cantou 3 vezes, nós conhecemos, né, esse episódio. Esse homem negou a Cristo, negou ser discípulo de Cristo. Mas Deus foi misericordioso com esse rapaz e ele concedeu que esse rapaz pudesse ter a oportunidade de confessar diretamente para Cristo o seu amor no Messias, sua fé no Messias. Um homem que caminhando com Cristo foi sendo santificado, transformado à imagem do seu mestre. Ele também é conhecido pelos atos heróicos de sacrifício pelo Evangelho e depois da ascensão de Jesus também tendo sofrido o martírio em Roma, a perseguição do Evangelho, a proclamação do Evangelho que esse homem proclamava o levou à morte, ocasionou a sua morte. Morreu pela causa do Evangelho. Sempre que esse homem então trata sobre o sofrimento pela causa do Evangelho, ele não está falando de algo abstrato, algo que ele não tem conhecimento, ele fala de algo que ele viveu, algo presente em sua vida. O que Pedro diz à igreja através das cartas, o que ele diz aos irmãos naquela época, é o que Deus falou àquele povo naquela época e é o que Deus nos fala hoje. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia. A gente vai ler na versão NVI, eu sei que temos diferentes denominações aí, e a gente vai ler na versão NVI, 1 Pedro 1 a 2 por enquanto. E diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. E primeiramente, então, que a gente focasse no que a gente chama de panorama geral. O que a gente chama de panorama geral. A carta, pensando em tempo que ela foi escrita, em quando ela foi escrita, ela foi provavelmente escrita
entre 62 e 64 depois de Cristo. Um período em que a perseguição aos cristãos estava muito forte por parte do imperador Nero. Você deve conhecer o imperador Nero, né? Era famoso por queimar aqueles que se confessavam cristãos, e era um homem que muitos acreditam até que tinha algum problema ali, né, com relação às maldades e atrocidades que ele fazia com aqueles que eram cristãos. Mas quando nós pensamos em autoria, falando agora um pouco da autoria, parece estar muito evidente ali que Pedro, né, que Pedro é o autor da epístola. Basta a gente ler o verso que nós podemos concluir isso. O autor como sendo Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Se a gente lê aquela primeira parte ali, parece que o problema já está resolvido. Mas muitas pessoas, a gente tem algumas discussões a respeito da autoria de 1 Pedro, vocês acreditam? Eu vou apresentar 2 motivos do porquê existe essa discussão, existe essa dúvida a respeito da autoria, por parte de alguns, tá bom? O primeiro motivo é a saudação final que existe na carta em nome de Silvano. Muitos, por isso, acreditam que foi Silvano quem redigiu a carta, justamente por essa saudação final ali. Outro aspecto que gera essa dúvida também é a questão do grego utilizado em 1 Pedro. É um grego extremamente rebuscado e parece que quem escreveu tinha um domínio muito bom da língua, né, do grego, o que não parece ser o caso de Pedro, uma vez que era um pescador, né, que a gente sabe, uma pessoa talvez com pouca instrução intelectual, que muito provavelmente não tinha todo esse domínio da língua grega. Então, muitos também, por conta disso, alguns, né, por conta disso, creem que não tenha sido Pedro o autor da epístola. Então, esses são alguns exemplos de discussões que são levantadas a respeito da autoria, mas que não são adotadas pela maioria, dos intérpretes das Escrituras. Ou seja, via de regra, o pessoal acha mesmo que foi Pedro o autor. E vejam como isso é interessante. O que acontece, meus irmãos, é que se você concorda com a inspiração das Escrituras, basta que ela diga apenas uma vez quem é o autor, né, como ela fez, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E pronto, nós temos a discussão acabada, né? Essas escrituras dizem que é Pedro o autor, então tudo bem. Pedro é o autor e fim da discussão. Pensando um pouco então sobre os destinatários de 1 Pedro, os destinatários que para quem Pedro escreveu essa carta, a gente acredita que quando ele fala sobre peregrinos dispersos, ele se refere não a gentios, aquele povo que não é do povo de Deus, que foram convertidos nos diversos lugares citados, mas sim do povo judeu que foi convertido ao cristianismo, povo judeu esse que foi disperso na diáspora. O que acontece? São judeus que foram expulsos de Jerusalém pelo imperador Cláudio e que acabaram estabelecendo-se em pequenas comunidades, nessas cidades, por exemplo, citadas por Pedro. Esses cristãos então saíram de casa, foram expulsos de Jerusalém, e quando eles ouvem o Evangelho, se convertem ao Evangelho. Assim a gente pensa e imagina que Pedro enviou a carta para esses ex-conterrâneos, né, que agora não são mais de Jerusalém, mas que foram dispersos e que quando receberam o Evangelho se converteram, judeus que se converteram e que estavam dispersos. Um povo forasteiro que está longe da sua terra natal, longe de Israel, da cidade santa, e que agora vivem em um ambiente pagão, onde povos adoram outros deuses, né? Eles estão ali como um povo meio que fora do eixo, né? Fora do comum, já que onde eles vivem, as pessoas é um ambiente pagão, é um ambiente que adora outros deuses que não Yahvé. Pensando um pouco sobre a mensagem dessa carta, se a gente pudesse resumir, talvez uma passagem interessante dessa carta que a resume, é 1 Pedro 18, 19. Vai dizer assim que, tendo sido purificados pelo precioso sangue de Cristo, aí acréscimo nosso, nós somos povo de Deus.
Então, o que Pedro está dizendo para esse povo, né? Para esse povo do ponto na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Está dizendo assim, ó, que tendo sido purificados pelo precioso sangue de Cristo, vocês são o povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E por sermos povo de Deus, por sermos peregrinos e estrangeiros nesse mundo, nós devemos abandonar o pecado e viver uma vida para honrar a Deus e para refletir a sua imagem e santidade e justiça. Sendo assim, a partir desse panorama geral, resumido que a gente teve aqui, eu queria que você abrisse novamente as suas escrituras, a palavra de Deus aí, que você abrisse as escrituras, em 1 Pedro 1, de 3 a 5. Se você já tiver deixado aberto, é melhor ainda, né? Se você não fechou sua Bíblia aí, é melhor ainda, porque a gente vai seguir lendo o texto que a gente estava lendo antes, tá bom? Então diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Aí a gente passa para a parte final aqui do nosso momento. Lembra que eu disse que a gente dividiu em duas partes? Primeiro, a gente ia dar um panorama geral, breve, e a segunda, trazer uma reflexão a respeito da palavra de Deus. Então, pois bem, essa é a parte da reflexão, onde nós vamos olhar para a palavra de Deus e tentar retirar ali os princípios eternos para a nossa vida, para a vida da igreja. Eu queria, então, que a gente pensasse hoje, nessa noite, a respeito de três frutos da regeneração. 3 coisas que a regeneração produz em nós. 3 resultados da regeneração em nós. O primeiro deles, o primeiro resultado, o primeiro fruto da regeneração é que a regeneração produz doxologia. Pedro começa a epístola com a doxologia: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Uma doxologia é um hino de louvor. A palavra ela vem do grego doxa, que quer dizer glória. E glória que é atribuída a Deus, porque a Ele pertence eternamente toda a glória, não é mesmo? Na Bíblia, o conceito de glória normalmente refere-se ao poder de Deus, dos atributos dele, à profundeza do seu caráter. Por isso que a gente diz que uma pessoa que vive para Deus, que uma vida vivida para Deus é uma vida doxológica, né? O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que quando eu vivo de verdade para Deus, eu vivo para a sua glória. Quando eu levo a sério a vida com Deus, eu vivo para a sua glória. Quando eu levo a sério o viver para Deus, eu vivo uma vida doxológica. A minha vida ela se torna um louvor entoado para a glória de Deus. Isso não é pouca coisa, vocês vão concordar comigo. Isso não é pouca coisa, esse é o cerne da nossa adoração para Deus, a glória dele. E eu falo adoração aqui no sentido amplo, tá bom? Se você se lembrou aí quando eu falei adoração, dos momentos de louvor, em que a gente fazia isso na comunidade ali, todos reunidos, cantando, com os instrumentos, com a bateria, né? Se você se lembrou, também está falando disso. Também estou falando disso. Se você se lembrou de quando você estava lavando a louça lá e colocou um louvor para tocar, também estou falando disso. Mas a adoração aqui é no sentido mais amplo possível, que abrange todas as áreas da nossa vida. O viver para Deus. Adoração no sentido de viver para Deus. Adoração que abrange a nossa vida inteira, todas as áreas. Então a regeneração, ela produz doxologia. Ela produz uma vida que é um louvor para Deus, uma vida que adora a Deus. Ela gera glória para Deus. Outra coisa que a regeneração ela produz, outra verdade a respeito da regeneração, a respeito do que ela produz esperança viva. Ela produz esperança viva. Pedro diz para a gente aqui onde está a base da nossa esperança.
onde está a base da nossa esperança. E a nossa esperança está baseada na ressurreição de Cristo, na ressurreição do Messias. Porque por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, por meio da vitória sobre a morte, por meio do triunfo de Cristo sobre as garras da morte, ressurgindo em corpo, nós temos vida. O paralelo é visível. A morte, ela não é o fim, mas a morte da morte nos dá esperança viva. Esperança que nos move, que nos leva para fora de nós, que nos lembra o já e o ainda não. Que nós já vivemos, que como peregrinos, né? Nós já vivemos as bênçãos do reino de Deus, inaugurado por Jesus, mas que nós ainda não vivemos a plenitude desse reino, que só será concretizada, a plenitude desse reino, com a volta de Cristo. E como Ele, nós seremos ressurretos para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus. Essa é a esperança viva. E onde ela está baseada? Ela está baseada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Outro aspecto que a regeneração produz é que ela produz herança. É o terceiro e último que eu queria ressaltar. É que ela produz herança. Quando nós pensamos em herança, talvez a gente se lembre daquela história que Jesus conta a respeito de um filho que pede para o seu pai a sua parte da herança. E o que esse filho faz? Ele vai lá e torra tudo, né? Ele gasta aquela herança toda com luxúria, com os prazeres desse mundo, e torra aquele negócio todo. Chega no fundo do poço, lá na sarjeta, né? Lá onde os porcos comiam, tendo vontade de comer com os porcos, né? Esse homem, ele tem aquele clique que a gente chama, né? Ele tem aquele despertar, as vendas dos seus olhos são retiradas e ele consegue enxergar sua miséria. Ele consegue enxergar sua miséria e ele tem a ideia de voltar para a casa do seu pai arrependido e tudo mais. Pois bem, essa herança que Pedro está falando não é essa herança do filho pródigo, não é. Porque essa herança que Pedro está falando, ela não perecerá, ela não acaba, ela não tem fim, ela não pode ser destruída. O filho pródigo, quando ele volta para casa e o pai dele o recebe, o pai dele também dá para ele essa herança que não acaba, não tem fim. Essa herança daquelas pessoas que verdadeiramente se arrependem por uma obra de Deus. A fé é dom de Deus, né? Deus, pelo seu Espírito, as convence do pecado, como aquele homem, né? Aquele filho, as convence do pecado e elas se voltam para o pai. Então o pai as recebe com essa herança que não perece, essa herança que ela não tem validade, ela não é destruída como essa outra, a anterior do filho pródigo. Herança que é guardada nos céus para nós que mediante a fé nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Percebam que Deus nos faz, que o que Deus nos faz, Deus nos faz é nos proteger com essa salvação. O que eu estou querendo dizer com isso? A fé que nós temos, ela é dada por Deus. A proteção que nós temos é dada por Deus. O que a gente conclui com isso, né? Toda obra é uma obra de Deus. Por isso nós estamos seguros, porque não está nas nossas mãos. Essa obra não nos pertence. Essa é uma obra de Deus. A fé que nós temos é dada por Deus. A proteção que nós temos é dada por Deus. A garantia que nós temos é toda obra de Deus. E tudo isso até chegar ao momento final. O momento final da nossa salvação. A volta daquele que nós aguardamos. A volta de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, eu queria nesse momento final, agora essa última parte, que a gente pensasse em 3 aplicações para a nossa vida. 3 verdades que as Escrituras nos mostram para os nossos dias, para a nossa vida, a partir desse texto que a gente acabou de ler. Eu queria fazer isso com vocês. Eu queria que você, nessa parte, não que as outras não sejam importantes e nem que as outras não sejam dignas de atenção,
mas que você redobrasse a sua atenção nessa parte. Eu sei que você está cansado um pouco de lives e de vídeos, né? Todos nós estamos, em certa medida, mas eu queria que você redobrasse a sua atenção para essa parte, para que você realmente note o que a palavra de Deus diz aos nossos dias. A primeira delas, a primeira aplicação, é o convite de Deus para vivermos para a sua glória. Convite de Deus para vivermos para a sua glória. Parece algo bem abstrato, na verdade, né? E muito geral. Se você for pensar bem, essa aplicação de vivermos para a glória de Deus soa muito geral, né? Parece que assim, o Luan ele leu o texto lá e não achou o que o texto estava falando e tal, e ficou viver para a glória de Deus, né? Parece aquela resposta meio clichêzona. Por que você existe? Para viver para a glória de Deus. Gente, mas isso é verdade. Isso é verdade. Isso é a verdade bíblica. Se a gente for olhar ali no texto, nós vemos aquela, como a gente comentou, né, a doxologia sendo produzida, o fruto da adoração a Deus, da vida para Deus, sendo a doxologia. Então, Deus nos convida para vivermos para a sua glória. Parece algo abstrato, mas muitas vezes nós não pensamos no que isso significa. A gente responde e fala, mas não sabe nem do que está falando. Já pararam para pensar nisso? Eu queria que você refletisse a respeito disso. Isso falou ao meu coração, pensando, né? Às vezes a gente não sabe do que a gente está dizendo quando a gente fala, vamos viver para a glória de Deus, é nosso objetivo. Mas Pedro nos dá a dica ao longo da carta do que é viver para a glória de Deus. Diante da perseguição, dê glória a Deus. Diante do sofrimento da perseguição, dê glória a Deus. Pedro nos dá essa dica ao longo da epístola. Viva para Ele, mas nós podemos ir além. Diante de qualquer sofrimento, viva para a glória de Deus. Viva verdadeiramente para Ele, no meio do luto, no meio das dificuldades financeiras que aconteceram por conta da pandemia, e meio às incertezas quanto ao futuro, o que farei, quando farei, como farei, no meio do tormento que essas perguntas causam na gente, causam mesmo. Mas no meio desse tormento, no meio desse desespero gerado muitas vezes por conta dessas incertezas, leve a sério a sua vida com Deus. Ela resultará em doxologia, em glória para Deus. Leve a sério. Segunda aplicação é viva como quem tem uma esperança viva. Viva como quem tem uma esperança viva. Irmãos, nós temos que fugir de repetir a postura do povo de Deus no deserto. Tenho certeza que você, lendo o Êxodo, deve ter pensado assim, nossa, mas aqui esse povo está de brincadeira com a nossa cara, né? Está de palhaçada, né? Não é possível. Esse povo só reclama, Deus manda maná do céu, Deus faz maravilhas, abre mar no meio, liberta o povo da escravidão. Esse povo só reclama. O povo que foi liberto da escravidão manda voltar. Fala assim, Deus, olha só, a gente está cansado disso aqui. Se fosse para passar por isso aqui, era melhor só ter deixado a gente escravo lá no Egito. Era melhor. Era melhor ser escravo no Egito. Irmãos, a gente lê isso lá nas Escrituras, na Palavra de Deus, e pensa assim, poxa vida, esse povo é ingrato mesmo, né? Esse povo, se fosse eu, não faria desse jeito não, mas somos nós ali. Você está com dificuldade de se enxergar ali? Pense bem, porque esse é o retrato, esse é o quadro pintado, né, de nós mesmos, é o espelho, né? A gente tem que se ver naquele povo. Mas nós precisamos fugir dessa atitude, meus irmãos. Nós temos uma esperança viva, nós precisamos fugir da murmuração, nós precisamos fugir do vitimismo, sabe? Eu estou passando por isso, a minha vida é tão sofrida, eu sou um servo batalhador, porque minha vida é muito difícil. A vida desse irmão aqui, a vida é muito fácil, mas a minha vida não tem essa moleza, não. Eu não nasci em berço de ouro, não. Eu tive que batalhar por tudo e minha vida é muito... Gente, nós precisamos fugir do vitimismo. O vitimismo só prova o nosso egoísmo. Prova que achamos que o mundo gira em torno de nós. Uma vida de quem tem esperança viva é uma vida de gratidão, de segurança em Deus,
Não de prosperidade econômica, uma vida sem lutas, uma vida que eu vou chegar lá na frente das câmeras e dizer assim, ó, viu? Comecei a seguir Jesus, agora tudo acabou. Agora... Gente, Pedro mostra pra gente que é um pouco ao contrário disso, né? Pedro vai falar que pela causa do evangelho, muitas coisas ruins podem acontecer com você. Se você está entrando nessa para ganhar algum tipo de vantagem, não sei se é um caminho muito interessante, não. Digo vantagem econômica, prosperidade e tudo mais, né? Não necessariamente Deus vai nos dar, mas Deus promete que vai dar tudo que a gente precisa. Ele promete que vai dar tudo que a gente precisa. Mas apesar disso, apesar das lutas, apesar das dificuldades que podem acontecer com o crente e que acontecem, apesar de tudo isso, que acontecem, que vão acontecer, vão continuar acontecendo, apesar de tudo isso, a gente precisa ser grato a Deus, a gente precisa de gratidão, a gente precisa fugir da murmuração. Precisamos viver como quem tem uma esperança viva. E por último, nós precisamos descansar. A terceira aplicação é essa. Nós precisamos descansar, gente. Não dá. Não dá para viver assim. Nós precisamos descansar porque a nossa herança não vai perecer. Olha, não há mal nenhum em a gente correr para cumprir os nossos compromissos. A gente trabalhar para conquistar o sustento, para pagar os boletos no fim do mês ou no início. Não há nada de errado nisso. Mas não é isso que direciona a nossa vida. Não é esse o nosso Deus. Descanse em Deus. Para que toda essa correria? Para que toda essa correria? Como dizia Salomão, percebendo a vida, percebendo as pessoas correndo atrás de dinheiro, depositando as suas esperanças em tudo isso, o que ele diz? Que é tudo correr atrás do vento. Imagina uma pessoa correndo atrás do vento aí. Imagine, tentando agarrar o vento, tentando segurar. É tudo correr atrás do vento. É claro que nós precisamos do trabalho, nós precisamos correr, nos esforçar para as coisas acontecerem. Mas não é nada raro e não é difícil quando essas coisas tomam rédea da nossa vida. Quando elas viram, quando elas se tornam Deus na nossa vida. Deus na nossa vida. E nós nos esquecemos. Aqui em Cristo nós temos vida com abundância. Isso é muito triste, meus irmãos. É muito triste quando a gente vive se esquecendo de que em Cristo nós temos vida e vida com abundância. Que Deus nos dê uma herança eterna que não acaba, que não estraga ou tem fim, e que Ele mesmo há de nos sustentar pelo seu poder. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos. Descanse. Descanse nisso. Descanse em Deus. Assim, por fim, que Deus nos ajude a atendermos ao convite de uma vida para a glória dEle, para a glória de Deus, uma vida doxológica, a vivermos como quem tem uma esperança viva, sem murmuração, mas uma vida de gratidão, e a descansarmos, porque como herdeiros nós temos tudo que nós precisamos, Que Deus nos ajude. Queria fazer um momento aí com vocês, de oração, que a gente pudesse fazer isso, que a gente pudesse orar. Feche os seus olhos e vamos fazer essa oração. Pai de amor, nós nos achegamos a Ti, com o coração quebrantado e também desejosos de sermos transformados pela Sua palavra. Nós oramos a Deus pedindo para que o Senhor nos transforme, como foi com o apóstolo Pedro, de momento em momento, com as suas dificuldades, com seus problemas, com a sua rebeldia, com a sua personalidade. O Senhor foi transformando e santificando esse homem. Deus, que seja assim conosco, que podemos levar a sério a vida para o Senhor, vivendo de maneira doxológica. Que nós possamos também nos lembrarmos da nossa herança. Lembrarmos que nós temos uma herança que não perece, não acaba, que não estraga.
possamos viver por isso com gratidão, sem murmuração. Ó Deus, também que nós possamos descansar no Senhor. Nos ajude, Deus, a descansarmos em Ti. Como o Senhor nos ensina lá no Éden, lá na narrativa de Gênesis, a respeito do descanso. Ó Pai, nos ensina a descansar, nos ensina a quietar o nosso coração. Nos ensina, Deus. Nós oramos e agradecidos pela Tua palavra que é aplicada em nós. E oramos também para que essa semana, Pai, possa gerar frutos no nosso coração. No nome de Cristo Jesus que fazemos essa oração. Amém. Meus irmãos, obrigado por esse convite, obrigado por esse momento prazeroso aí de refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu espero que você tenha sido edificado, assim como eu fui, né, pela palavra do nosso Deus, e que a semana seja uma semana também abençoada. Eu desejo uma ótima semana a todos, de estudo também, de reflexão, de preparo, né? Um grande abraço, um prazer, e quem sabe a gente possa aí se encontrar pessoalmente futuramente. Um grande abraço.